Imagine um beco, desses apertados no Morro da Coroa, um lugar onde cada pedaço de chão batido parece ser um campo de batalha entre a fé e a mais pura desesperança. Foi ali, nesse cenário tão real e cru do nosso Brasil, que a dignidade de um menino foi esmagada. Não só a dignidade, mas também a pequena imagem de gesso de Santo Antônio que ele guardava no bolso. Quebrada, estilhaçada, uma humilhação pública, ruidosa, para a pouca gente que viu e, infelizmente, nada fez. Mas, enquanto você ouve isso, talvez uma pergunta comece a ecoar. O que acontece quando o sagrado é vilipendiado com tamanha brutalidade? O que acontece quando um ato de pura maldade atinge o coração de uma criança e a imagem de um santo tão amado? No exato instante em que aqueles cacos de gesso tocaram o pó, algo inexplicável preencheu o ar. Um sinal, quase imperceptível, um perfume morno, inconfundível, de pão recém-assado. Não vinha de padaria alguma, não havia pão por perto. Parecia emanar do próprio barro, dos estilhaços da fé quebrada. Este é o ponto de partida de uma história que eu, como cronista destes fenômenos, venho investigando há anos. Uma história que desafia a lógica, que nos força a questionar os limites do possível e do divino. Como um simples aroma pode ser o presságio de uma intervenção tão urgente, um chamado silencioso que não conhece hierarquia nem endereço. Ao longo desta jornada, vamos desvendar não apenas como a justiça divina se manifestou em questão de horas, mas como a própria física do impossível se curvou para proteger um inocente. Veremos a transformação de um agressor, a reescrita do destino de uma família à beira do abismo. Entender o que aconteceu naquela tarde é testemunhar um poder antigo, um poder que opera longe dos vitrais das catedrais, mas pulsa forte no coração ferido da nossa periferia. Mas como a fé de uma criança, concentrada num objeto quebrado, pôde gerar uma força tão tangível, tão capaz de alterar a consciência de outra pessoa e materializar o que era preciso para a sobrevivência? A tese que guia nossa investigação não é a da simples crônica de um milagre. É uma pergunta que atravessa a teologia e a psicologia. A intercessão de Santo Antônio, neste caso, não foi um espetáculo de luz. Foi uma cirurgia espiritual precisa que agiu em duas frentes simultâneas, no coração do opressor e na matéria do mundo físico. Mas por quê? Entre tantas preces sussurradas em nossa metrópole, a de um menino anônimo foi atendida com uma urgência tão dramática? Qual a conexão invisível entre a vergonha imposta, aquele cheiro fantasma de pão e a crise de consciência que tomaria o líder do grupo de agressores naquela mesma noite? Um jovem acostumado à violência que de repente se viu assombrado não por medo, mas por uma tristeza que ele não sabia nomear? Prepare-se para mergulhar em um relato onde cada detalhe é uma peça fundamental. E o primeiro detalhe, a primeira peça deste quebra-cabeça sagrado, não está no ato de violência em si, mas na calmaria que o antecedeu. Naquele barraco de paredes, ainda no tijolo, no alto do Morro da Coroa, viviam apenas os dois. A mãe, uma mulher cuja idade era contada mais pelas dificuldades do que pelos anos, e o filho, um menino de olhar quieto que carregava uma maturidade forjada pela ausência. O único patrimônio real daquela família era uma fé teimosa, quase física, depositada em uma pequena imagem de gesso de santo Antônio com a pintura já gasta pelo toque dos dedos em prece. Para eles, o santo não era uma figura distante. Era o santo do pão, o protetor dos humildes, o último recurso quando o mundo parecia ter se esquecido daquela viela. A imagem era o companheiro silencioso do menino. Ele a levava no bolso para todo lugar, um amuleto contra a aspereza da vida, um lembrete de que não estava completamente só. Na noite anterior ao acontecimento, sua mãe tivera um sonho tão nítido que a acordou no meio da madrugada. Ela via um único lírio branco e perfeito, brotando de uma rachadura no chão de cimento da sala. A flor exalava um perfume que ela nunca sentira antes, uma mistura de pureza e pão. Ela não contou ao filho. Guardou a visão para si como um segredo que ela não sabia se era um bom ou mau presságio. O que poderia significar uma beleza tão improvável nascendo de um chão tão pobre? Naquela manhã,
A tensão era palpável. Era dia de pagar o aluguel. Com muito custo, ela havia juntado cada nota, cada moeda. O dinheiro, suado e contado, representava a frágil barreira contra o despejo. Ela entregou o valor ao filho dentro de um pequeno envelope de papel. A instrução era simples: levar até a casa do proprietário, poucas ruas abaixo. Antes de sair, o menino, como sempre fazia, colocou a pequena imagem de Santo Antônio no bolso, no mesmo bolso onde guardou o envelope com o futuro da família. A mãe o abençoou na porta com um simples "Vá com Deus". Ele não sabia, e nem sua mãe poderia imaginar, que aquele caminho rotineiro estava prestes a se tornar o palco de uma batalha invisível, onde a fragilidade do gesso seria testada contra a dureza do coração humano. Foi então que o tempo pareceu se contrair. O caminho foi bloqueado. De repente, o sol da tarde pareceu mais fraco, filtrado pela presença de 3 figuras que emergiram de uma viela. Não eram rostos desconhecidos. Eram os rapazes mais velhos que ocupavam a esquina, como se fossem donos do sol e da sombra. O menino parou, o coração martelando contra as costelas. Ele sentiu o peso do envelope no bolso, um peso que agora parecia queimar. O líder do grupo, o que carregava nos olhos um tédio perigoso, deu um passo à frente. Um sorriso lento se formou em seu rosto. "O que você tem aí, moleque? Correndo com pressa para quê?" O silêncio do menino foi a única resposta. Um convite mudo para o que viria a seguir. A mão do rapaz foi rápida, invasiva, mergulhando no bolso da calça do garoto. Primeiro encontrou o objeto duro, a pequena imagem. Com um gesto de desprezo, ele a puxou para fora. Olha só, rezando para Santinho? O riso dos outros 2 cortou o ar. E então, sem qualquer hesitação, a imagem foi atirada ao chão. O som oco do gesso se partindo no barro seco foi mais alto que os risos, um estalo que pareceu ecoar por todo o morro. Os cacos brancos se espalharam como ossos quebrados. Naquele instante, a dignidade do menino se estilhaçou junto. A mão do agressor voltou ao bolso e desta vez pescou o envelope. O dinheiro, a esperança de sua mãe. Enquanto o pequeno maço de notas trocava de mãos e os rapazes se viravam para ir embora, satisfeitos com a pequena crueldade do dia, algo mais aconteceu. Algo que eles não notaram. No exato instante em que a humilhação foi completa e o menino ficou sozinho, olhando para os pedaços de sua fé no chão, uma fragrância sutil preencheu o beco. Um perfume morno e inexplicável de pão recém-assado. Não vinha da padaria que ficava longe, não vinha de nenhuma casa. Parecia emanar do próprio ar, do próprio pó onde os cacos do santo repousavam. Por um segundo, o cheiro foi tão real, tão presente, que o menino ergueu a cabeça, confuso. O que era aquilo? Era um sinal? Ou apenas sua mente, faminta e desesperada, criando fantasmas para preencher o vazio que acabara de se abrir em seu peito? Ele abaixou a cabeça de novo, o cheiro se dissipando tão rápido quanto chegou, deixando para trás apenas o odor de poeira e esgoto do beco. A fome era real. A humilhação, mais ainda. Por um instante, a raiva o paralisou, uma fúria impotente que ardia na garganta. Mas então, outro sentimento tomou conta. Um dever silencioso. Olhando para os cacos brancos espalhados no chão, ele não viu apenas gesso quebrado. Viu o rosto do santo que sua mãe lhe ensinara a confiar. Viu as preces silenciosas por um prato de comida, por um dia sem violência. Com os dedos trêmulos, ele começou a juntar os pedaços, um por um. O maior deles, parte do rosto e do ombro, ainda parecia ter um olhar sereno. Cada fragmento recolhido era uma pequena vitória contra o desespero. Ele não sabia o que faria com eles, mas não podia deixá-los ali, pisoteados e esquecidos. Enquanto isso, a alguns quarteirões de distância, dentro do barraco de paredes finas, sua mãe sentia uma inquietação que não sabia explicar. O dia estava estranhamente quieto. O sonho da noite anterior, com o lírio branco brotando do cimento, voltou à sua mente com uma clareza incômoda. Era um bom presságio ou um aviso? Ela olhou para o relógio velho na parede. O menino já devia ter voltado. Cada minuto de atraso era uma semente de pânico plantada em seu coração. Ela conhecia os perigos daquelas ruas, as pequenas tiranias que governavam os becos. Você já sentiu essa angústia?
Essa certeza silenciosa de que algo está errado. Uma vibração no ar que só o coração de uma mãe consegue decifrar. Foi então que a porta se abriu, rangendo baixo. O menino entrou sem dizer uma palavra, o rosto sujo de lágrimas secas. Em suas mãos, como se carregasse um tesouro frágil, estavam os restos da imagem. O olhar dele encontrou o dela. E naquele silêncio, toda a história foi contada. A violência, a perda, a vergonha. Ela não perguntou nada. Apenas se aproximou, pegou os cacos de suas mãos e os levou até a pequena mesa que servia de altar. Com um cuidado de quem maneja algo sagrado, ela arrumou os pedaços sobre uma toalha branca, tentando reconstruir a forma do santo. Acendeu a única vela que tinha. Naquele momento, enquanto a pequena chama tremia, iluminando a fé despedaçada, a quilômetros dali, uma outra chama começava a arder. Uma agitação estranha, uma tristeza inexplicável, começava a tomar conta da mente do jovem que liderou a agressão. Ele ainda não sabia, mas sua noite estava apenas começando. Ele tentou ignorar. Voltou para o seu canto, para a companhia dos que o chamavam de líder, e tentou se afogar no barulho familiar da noite na comunidade. A música alta, as risadas forçadas, a garrafa que passava de mão em mão. Tudo isso era a sua armadura. Mas, pela primeira vez, a armadura parecia feita de papel. Aquele peso no peito não cedia. Pelo contrário, se adensava, transformando-se em uma angústia física, uma falta de ar que nenhuma bravata conseguia curar. Não era remorso. Ele conhecia o remorso. Era uma coisa rápida que se espantava com uma boa desculpa. Isso era diferente. Era uma tristeza antiga, uma dor que não era sua, mas que o invadia como uma febre. Foi então que ele sentiu o cheiro. Discreto a princípio, depois inconfundível. Não era o cheiro de maconha nem de cerveja barata que impregnava o ar. Era um perfume limpo, adocicado, de flores brancas, lírios, um cheiro de velório, de igreja, de pureza, um cheiro que não tinha lugar ali. Ele olhou em volta, desconfiado, mas ninguém mais parecia notar. A fragrância parecia vir de dentro dele mesmo, um veneno suave que o deixava enjoado. A imagem do rosto do menino, dos olhos que não expressavam raiva, apenas uma decepção profunda, voltou à sua mente. E junto com ela, o som oco do gesso se partindo no chão. O som ecoava em sua cabeça cada vez mais alto, abafando a música, as vozes, tudo. Ele se levantou de repente, derrubando a garrafa. "Qual foi, mano? Tá maluco?" Um dos parceiros perguntou. Ele não respondeu. Precisava sair dali. Precisava de ar. Caminhou para fora, para a escuridão da viela. Mas o ar da noite não trouxe alívio. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Uma compulsão estranha tomou conta de suas pernas. Uma necessidade urgente de andar, de se mover para longe. Mas para onde? Ele não tinha um destino. Mesmo assim, começou a descer o morro, os pés se movendo quase por vontade própria, como se soubessem um caminho que sua mente desconhecia. Cada passo para longe do seu território era um passo contra o seu instinto. Mas a força que o puxava era mais poderosa que o medo, mais forte que sua própria vontade. Ele não estava fugindo. Ele estava sendo levado. As pernas o levavam por vielas que ele conhecia de olhos fechados, mas agora pareciam estranhas, hostis. Ele tentou parar, forçou os músculos, fincou os calcanhares na terra batida, mas era inútil. Era como lutar contra a correnteza de um rio invisível. O instinto de sobrevivência gritava. Dentro dele, um alarme ensurdecedor. Descer o morro assim, sem motivo, sem aviso, era quebrar a primeira regra daquele lugar. Era se expor, se tornar um alvo. Mas a força que o movia não se importava com regras, não se importava com sua sobrevivência. A cada passo, uma sensação nova e terrível crescia em seu peito. Não era medo. Ele conhecia o medo. Era um velho companheiro. Isso era diferente. Era um vazio, uma tristeza oca que parecia não ter origem. De onde vinha aquilo? Por quê? Doía tanto? A imagem do rosto do menino, um misto de medo e humilhação, piscava em sua mente, se sobrepondo à escuridão das vielas. O som do gesso se partindo ecoava em seus ouvidos, mais alto que o funk que vazava dos barracos.
Ele tentava afastar a lembrança, mas ela voltava cada vez mais nítida, cada vez mais pesada. Não era remorso. Ele nunca sentia remorso. Era algo mais profundo, mais estranho. Era como se a dor do outro, a vergonha daquela criança, tivesse de alguma forma vazado para dentro dele. Uma infecção na alma. Ele passou a mão no rosto e sentiu a pele fria, úmida de um suor que não vinha do esforço. O ar parecia mais denso, carregado. E então ele sentiu de novo, sutil, quase imperceptível, mas inconfundível. Aquele cheiro morno, doce, de pão recém-saído do forno. O mesmo cheiro que sentiu por um segundo no beco, horas atrás. O cheiro o envolveu, e a tristeza em seu peito se intensificou, tornando-se uma pontada aguda, insuportável. Ele finalmente chegou ao fim do morro, onde a terra encontra o asfalto frio da cidade. Desorientado, ele ergueu os olhos e foi então que viu, recortada contra o céu poluído da noite, a silhueta de uma velha torre de igreja. Seus pés, finalmente, pararam. Não era uma decisão, era uma rendição. Seus pés, que o haviam levado por tantos caminhos tortos, agora o haviam traído, depositando-o ali, diante de um poder que ele não reconhecia, mas que seu corpo parecia obedecer. Aquela torre não. Era apenas uma construção. Era um ponto final. Um ímã que o puxara do alto do morro através do labirinto de vielas até este exato ponto. Por que ali? Por que agora? As perguntas ecoavam em sua mente, mas não encontravam resposta. Apenas a estranha certeza de que ele não podia mais fugir. Não daquele cheiro, não daquela tristeza. Com um movimento que não parecia seu, ele começou a caminhar em direção à igreja, à paróquia de Santo Antônio. O nome na placa de pedra gasta o atingiu como um soco no estômago. Era uma coincidência absurda, cruel demais para ser apenas um acaso. Cada passo em direção àquela porta de madeira escura era uma batalha contra uma vida inteira de descrença, contra a lógica fria da rua que dizia que aquilo era uma loucura. Uma única luz amarela vazava por uma janela lateral, como um convite silencioso, e ele seguiu em sua direção. A porta da sacristia estava entreaberta. Lá dentro, um padre de cabelos brancos organizava uns papéis sobre uma mesa, antiga. Ele ergueu os olhos sem surpresa, quase como se o esperasse. O olhar do sacerdote não continha medo nem julgamento. Apenas um cansaço profundo e uma serenidade que desarmaram o jovem por completo. Toda a sua armadura de violência e desprezo, construída ao longo dos anos, simplesmente se desfez. Ele abriu a boca para falar, talvez para perguntar, talvez para ameaçar, mas o que saiu foi um som engasgado, a confissão de um homem quebrado. Ele não começou com um pedido de perdão. Ele começou com a imagem, com o som do gesso se partindo no chão batido, com a vergonha nos olhos de uma criança que ele mal conhecia, mas que agora parecia morar dentro dele. E então, ele falou do cheiro. O cheiro de pão quente que o assombrava, que o seguia, que o havia guiado até ali. O velho pároco, acostumado a ouvir os pecados da cidade, permaneceu em silêncio por um longo momento, unindo as mãos sobre a mesa. Mas não era um silêncio de confusão. Era um silêncio de reconhecimento. Ele conhecia aquela história. Ele já tinha ouvido falar daquele cheiro antes, não como uma história única, mas como um eco, um sussurro que atravessava gerações naquela paróquia. Eram os relatos dos mais velhos, as histórias contadas em voz baixa sobre o pão de Santo Antônio, que aparecia misteriosamente em tempos de fome, de desespero, de injustiça profunda. O padre olhou para aquele jovem, cuja arrogância havia se desfeito em puro espanto, e disse com uma calma, que parecia vir de outro lugar: "Meu filho, o que te perseguiu por essas vielas não foi um fantasma, foi um chamado. Esse cheiro é o sinal dele quando a fome não é apenas de comida, mas de dignidade." Naquele confessionário improvisado, a verdade inteira se assentou. O milagre não tinha sido apenas para o menino e sua mãe. Tinha sido para ele também. Uma cirurgia na alma, feita sem anestesia. Ele não saiu da igreja um santo. Ele saiu um homem quebrado de uma forma nova, a brutalidade substituída por um peso que ele nunca havia sentido antes. O peso da própria consciência. A transformação não foi imediata, mas foi implacável.
Ele começou a fazer pequenos trabalhos para a paróquia, varrendo o pátio, ajudando a descarregar doações. O silêncio se tornou seu companheiro. Meses depois, sem que ninguém soubesse, ele voltou ao beco no Morro da Coroa. Encontrou o menino, que brincava com os cacos da imagem, agora colados de forma imperfeita. Ele não disse muito. Apenas estendeu um pão doce comprado com seu primeiro dinheiro honesto e sussurrou um pedido de perdão que mal saiu da sua boca. E nos olhos daquela criança, ele não viu mais o medo, mas algo que o desarmou completamente, uma aceitação silenciosa. O verdadeiro milagre, percebemos então, não foi o pão que surgiu do nada, nem o dinheiro que voltou. Foi a restauração de duas almas, a de uma criança que teve sua fé validada da forma mais concreta possível, e a de um agressor, que foi encontrado pela graça no exato momento em que se julgava perdido. A justiça divina não veio como um raio, mas como o aroma de pão quente, um convite para voltar para casa. E isso nos prova que, mesmo nos lugares mais esquecidos, a esperança tem seu próprio jeito de se manifestar, silenciosa, nutritiva e absolutamente real. Se este testemunho de alguma forma tocou o seu coração, compartilhe-o com alguém que precise de um sinal. Às vezes, a história de um milagre é o alimento que a alma precisa para continuar.